Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui por uma boa causa. Todos os dias, na verdade, mas hoje principalmente. Meu nome é Thaís Brasileiro, eu sou advogada há mais de 10 anos, advogada trabalhista, e a minha expertise é advogar para trabalhadores. E eu estou aqui para te ajudar a atender o seu cliente, conquistar o seu cliente até o resultado final do processo. E hoje eu quero contar um case muito interessante, um resultado espetacular da minha advocacia, e de repente compartilhando isso vai trazer esperança, ânimo e vencer algumas dores que você possa estar passando aí nesse momento. Então hoje eu estou aqui para te contar que mesmo na pandemia eu consegui fechar um acordo trabalhista épico. E por que ele é épico, pessoal? Porque é um processo de 2011 de uma bancária. Dia 30 de agosto de 2011 foi quando eu distribuí essa ação trabalhista e ela percorreu todas as instâncias. Eu fiz audiência de instrução, eu fiz recurso, a sentença de primeira instância foi improcedente, eu batalhei no recurso, eu fiz sustentação oral, eu consegui reformar essa sentença no Tribunal do Trabalho. E aí a reclamada ingressou com recurso de revista, foi admitido, esse processo foi para o TST e ele tramitou lá, ele também teve sessão de julgamento e depois ele foi para o STF. Então ele foi uma das minhas primeiras atuações na terceira instância, na instância extraordinária, e eu acompanhei esse processo do início ao fim, da contratação do cliente, da primeira instância, da segunda instância até a terceira instância. E você pode estar aí se perguntando como que eu consegui atender esse cliente. Foi através das reuniões informativas que eu já falei para vocês que é tão importante, que é conscientizar o nível da questão do direito do seu cliente. Então, de repente, ele nem sabe que ele tem o direito. Ele escuta você falando, ele vê o que você escreveu e vai conscientizando, e chega o momento dele se tornar consciente da dor trabalhista dele. E ele vai decidir ingressar com a ação trabalhista. E se você tiver na consciência desse cliente, se você demonstrar para ele toda a autoridade, todo o resultado que você é capaz de proporcionar para ele na justiça, com certeza ele vai te contratar, ele vai fechar um contrato com você. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. E aí, esse cliente, como eu estava contando, ele percorreu o processo dele, a segurança dele, a decisão toda jurídica, percorreu todas as instâncias. Então, foi um processo difícil, complicado, em que esse cliente só teve a satisfação do crédito da dor trabalhista dele quase 10 anos depois de ingressar na ação. Por que fazer um acordo trabalhista nesse processo foi épico? Porque ele ultrapassou a ordem aí, eu fechei esse acordo na casa dos 6 dígitos e eu pude receber honorários na casa de 6 dígitos, mesmo na pandemia. Então, eu não fiquei afobada, eu não tentei vencer todas as instâncias de maneira inexperiente. Eu acompanhei de perto todo o desenrolar desse processo. Era um processo de vida. O que eu falo que é um processo de vida? Que aquele trabalhador trabalhou a vida inteira para aquela empresa reclamada. Então, é um processo de vida, é o famoso ganha-ganha. Realmente, a pessoa, se ela não ganhar, ela vai ter um sentimento muito maior da improcedência. Ela vai sentir que todos aqueles anos que ela trabalhou para aquela empresa não valeram de nada. Porque ela ainda ela cria coragem, ela recorre à justiça e ela ainda tem o seu direito negado. Então, é um processo estratégico
que a captação é difícil, mas a partir do momento que aquele cliente sente segurança em contratá-lo e te contrata, flui, porque você vai ter a expertise, você vai ter a técnica, a estratégia e você vai conseguir. Se você não conseguir, você vai fazer um recurso bem fundamentado, você vai fazer uma sustentação oral como ninguém e você vai batalhando os degraus da justiça. E a dor desse cliente era muito grande, porque era uma verba que dizia respeito à complementação de aposentadoria também. Então, a sentença de mérito, inclusive, foi antes de ter o deslocamento da competência material para discutir essa questão da justiça do trabalho para a justiça comum. Então, essa discussão ainda foi no âmbito da justiça do trabalho. Então, vejam bem, eu abri meu escritório em maio de 2011, esse ano ele completou 10 anos. Junto comigo, alguns processos também têm completado os 10 anos, porque são processos complexos que a empresa reclamada não tem interesse de fazer acordo. Eu também e os meus clientes em vários momentos também não temos interesse de fazer acordo, mas chega o momento de fazer um acordo ou de ver satisfeita aquele crédito através de alvará, e aí você olha para trás e percebe que tudo faz sentido. É como se você enxergasse que uma banca de frutas imaginária na advocacia. As frutas estão ali, você não consegue enxergá-las. Mas a partir do momento que começa a fazer sentido o seu negócio, a sua advocacia, você começa a enxergar que em determinada banca vai ter laranja, em determinada banca vai ter pera, em determinada banca vai ter maçã, e vai ter o momento certo de você colher, de você pegar as frutas, as determinadas colheitas de todo esse processo. E o momento de colher esse processo foi exatamente no meio da pandemia. A pandemia já tinha sido declarada em março do ano passado e eu fechei esse acordo em maio do ano passado. O processo tinha 9 anos e o cliente deixou nas minhas mãos definir as melhores estratégias, se de fato era o melhor momento de fechar esse acordo, se aguardaríamos a execução terminar, enfim. O que é importante a gente enxergar nesse processo? Que existem todos os processos, todas as estratégias do início ao fim. E o mais importante também é quando esse processo está finalizando, é quando você tem o direito e você já conseguiu definir quanto vale esse direito. Então eu me recordo bem que quando a decisão, o acórdão do STF saiu e aí houve a manutenção da nossa decisão de segundo grau e a confirmação da decisão do TST, eu liguei para esse cliente, contei e ela chorou comigo no telefone. Por quê? Porque é um processo de vida, é um processo que ela ingressou em 2011, que foi distanciando da vida dela, do cotidiano dela, e de tempos em tempos, é claro que eu mantia o contato, eu informava o andamento processual, e às vezes ela já estava se sentindo desacreditada da justiça e do próprio trabalho meu como profissional. Então eu liguei, eu informei da decisão do STF, eu disse que precisaríamos ainda ter o trânsito em julgado daquela decisão, mas que nos próximos momentos eu já conseguiria pedir a execução definitiva daquele processo. O momento em que eu fui procurada pela empresa reclamada para fecharmos um acordo. E aí você para e pensa, é o melhor momento para eu fechar esse acordo? Estamos no final mesmo, não cabe mais nenhum tipo de recurso, já percorreu todas as instâncias até o STF, é o momento de eu abrir mão e fazer concessão de R$1 que seja. A pandemia foi deflagrada, essa cliente minha já está aposentada, é o melhor momento novamente para eu fechar um acordo dessa envergadura? E aí é o momento de você trabalhar com o seu contador da sua confiança, você liquidar direito por direito, trazer aos dias atuais, aplicar os melhores índices, ter na ponta do lápis quanto que vale aquele direito atualizado para aquela data, e aí sentar em mesa e trazer as melhores técnicas de negociação junto àquele processo de vida daquele cliente. E aí foi onde eu estabeleci algumas metas minhas, internas mesmo, para entender se aquele momento, se aquelas técnicas que eu coloquei em mesa, se aquele valor deveria de fato ser alvo de um acordo
daquela envergadura. E aí eu lembro que foram 2 semanas de bate-bola, de ping-pong, vai minuta, vão valores, volta valores, conversa com o cliente, volta para a empresa reclamada. Foi quando eu estabeleci que eu não entraria mais em contato com aquele cliente até o momento de eu ter o valor final que eu acreditava que era o devido e que ele não deveria abrir mão de mais nenhum real. E como eu tinha carta branca na manga, na mesa para negociar aquele valor, eu então encerrei as negociações e disse que aquela era a última proposta em mesa, senão iríamos discutir e levar adiante a proposta à execução definitiva. Vejam bem que nesse momento eu levei vários fatores em consideração. Primeiro, o tempo daquela ação trabalhista. Segundo, a confiança que o cliente tinha depositado em mim. Terceiro, a complexidade daquele direito e o quanto ele valia, porque o mais difícil é você ter o direito. O direito nós já tínhamos, era trânsito em julgado, agora quanto que valia aquele direito e se de fato seria melhor finalizar com um acordo ou deixar a execução definitiva correr. Porque, veja bem, é muito importante você entender que eu estou falando de uma empresa solvente, uma empresa com capacidade financeira para arcar com um acordo ou com uma execução. Então, se a empresa que você tem aí no seu caso concreto, não é uma empresa solvente ou que é uma empresa que está aí passando, está mal das pernas, principalmente agora nessa pandemia, é o momento sim de você analisar e fazer concessões maiores, mas não era o meu caso. E aí eu cheguei naquele valor X, era quase próximo de R$1 milhão líquido para aquela reclamante, ainda teriam contribuições previdenciárias e imposto de renda. E hora nenhuma eu estava pensando nos meus honorários. E olha que eu estou falando de um processo, volto a repetir, de 10 anos, praticamente, né? Porque ele faria 10 anos agora, dia 30 de agosto de 2021, porque eu distribuí a inicial 30 de agosto de 2011. E aí eu me recordo bem que faltava um mês para prescrever o direito de reclamar determinada verba presente nessa ação trabalhista. Então eu peguei, calculei, bati na ponta do lápis quanto que eu gastei com aquele processo, quantas horas de trabalho, porque eu cobrei consulta, eu cobrei honorários iniciais, eu estava aí há 10 anos também aguardando os honorários de êxito. Então eu recebi o meu primeiro acordo na pandemia, ele foi da ordem de 6 dígitos. E isso eu estou aqui contando para vocês, não é para me gabar, não é para fazer marketing de ostentação, pelo contrário, é para dizer que tudo que a gente colhe, tudo que a gente planta, a gente colhe, mais cedo ou mais tarde. E na advocacia trabalhista existem colheitas que são mais rápidas, você vai fazer um acordo ali na primeira audiência, na audiência de instrução, ou às vezes logo depois da sentença, e existem processos que irão percorrer todas as esferas, inclusive o STF. E você vai precisar ter caixa para suportar 10 anos sem entrar um honorário de êxito específico desse processo. Imaginem se eu estivesse aguardando os honorários dessa ação em específico para fazer investimento no meu escritório, para fazer cursos, para expandir o meu portfólio de serviços. Certamente eu não conseguiria. Então é importante também a gente visualizar que vale a pena a gente ter várias estratégias de aquisição de clientes. O nosso modelo de negócio tem que estar com alicerce, com base ali em várias formas de monetizar a advocacia, para que você possa respirar e para quando os honorários desse entrarem de fato, você ter a sua participação real nos lucros. Então eu fiz um caixa surpreendente, épico, que eu não estava esperando no meio da pandemia. E aí, volto a dizer para vocês qual que era a maior dor que essa cliente sentia. O sentimento de injustiça, o sentimento de ter lutado por uma vida, ter trabalhado por uma vida e não ver o seu direito satisfeito, mas ao mesmo tempo ela foi surpreendida por uma proposta de acordo que valia a pena, que nós fechamos e que ela recebeu de uma só vez e que ainda nós colocamos como parcela indenizatória, de maneira a ter uma contribuição menor, de maneira a ter uma incidência menor de impostos e que ela de fato pudesse pegar esse dinheiro e fazer o que bem quisesse. Colocar na aposentadoria dela, viver a aposentadoria, proporcionar um futuro melhor para os filhos, enfim, não sei a realidade financeira dela, mas que veio aí com 9 anos de atraso, mas veio com todos os juros e correção monetária
que eu fiz questão de embutir dentro desse acordo. E aí isso aí também serviu de lição para mim, porque acalmou uma dor interna que nós advogados temos, principalmente quando a gente está no começo, que aí agora eu vou ter caixa para manter o meu escritório, eu vou ter caixa para fazer frente a todo o meu portfólio de serviço, eu vou ter caixa para conseguir continuar respirando e ganhando dinheiro na advocacia, sendo que essa ação é demorada, essa ação é complexa, o nível e o tipo de cliente que eu tenho são de ações demoradas. Sim, é possível, desde que você tenha estratégia no seu modelo de negócios, que você tenha paciência e que você saiba que quando você plantar, você vai colher. Nesse momento você precisa ter todo o controle das estratégias, inclusive jurídicas, do início ao fim desse movimento todo, desse processo. E aí o que eu quero contar também, o que encantou essa cliente nesse momento de eu depositar para ela aí quase R$1 milhão líquido no meio da pandemia. Um sentimento de reciprocidade muito grande, um sentimento de justiça, um sentimento de que valeu a pena ela encontrar uma advogada fora da curva, pagar honorários iniciais. Às vezes a época para ela foi um pouco pesada, mas que valia a pena, pois ela estava contratando uma advogada especializada, nichada, que conhecia profundamente a dor dela, né? E o que mais encantou a ela, que ela me disse e que eu trouxe de lição para toda a minha advocacia e de que fato vale a pena? A segurança e a confiança que eu passei para ela durante todo o processo. Então eu não deixei ela hora nenhuma no vácuo, sem saber como que o processo dela estava, sem saber em que pé que andava no próprio STF, sem saber que eu tinha pessoas fazendo frente ao processo dela no TST, no STF em Brasília, então que rompem barreiras geográficas, além da minha cidade de atuação, além do tribunal regional. O sentimento de pertencimento, eu a todo momento mandava novas dores da sua categoria via lista de transmissão. Então eu estava sempre em contato com ela sabia que o processo dela estava sendo cuidado, o processo dela estava sendo visto a todo momento por mim e não por uma pessoa de fora de quem ela contratou, porque em 2011 eu ainda não tinha equipe. Em 2011 era eu equipe, então ela sabe que quem ela contratou, que foi a Thaís, advogada, foi a pessoa, a advogada que cuidou do processo dela do início ao fim. Então é muito importante a gente ter em mente que são valores como esses que faz com que os clientes retornem para a gente. Então eu tenho certeza que eu vivo na consciência dessa cliente, seja através de ter pago a ela um processo de vida da ordem de quase R$1 milhão, seja pela confiança que eu fiz que ela depositasse cada vez mais em mim, seja por todo o contato que eu mantive com ela e ainda mantenho agora depois de finalizado o contrato. Então toda vez que ela precisar de um advogado trabalhista, ela certamente vai se recordar de mim e ela vai me procurar e ela vai me indicar. E além disso, hoje ela já consome conteúdo informativo que eu estou aqui produzindo através das redes sociais, através dos meios digitais. Então é como se fosse uma caixa preta, uma caixa de surpresa. Eu abro ela para vocês aqui, vocês percebem que existe um caminho a percorrer, que ele é possível, mas que ele vai te exigir técnica, que ele vai te exigir conhecer não só o cliente, mas o negócio e a prática trabalhista. A prática trabalhista não se resume só em atender o cliente e montar a petição inicial estratégica. Também se resume em finalizar um processo como esse, que volta do STF, que já tem trânsito em julgado e que de repente é um momento de fechar um acordo, ao invés de esperar aí mais um ano e meio para arrastar uma execução definitiva. Mesmo a empresa sendo solvente, mesmo a empresa tendo caixa para pagar real por real de que um processo desse vale. Então, o que eu também gostaria de finalizar e de contar para vocês que vale a pena acompanhar um processo desse, mesmo sendo arriscado, mesmo sendo complexo, porque isso aí pode ser uma live posterior. O que eu fiz com esses honorários que entraram aí de uma vez que eu não estava esperando, que são honorários épicos, da ordem de 6 dígitos, e o que eu fiz para reinvestir no meu escritório de advocacia, para reinvestir em quem eu sou como advogada, na minha marca pessoal, e como que eu posso fazer para isso continuar girando o ciclo da abundância e da prosperidade dentro do escritório.
Então a live de hoje que eu quis trazer aqui para vocês foi as dores que envolvem fechar um acordo desse, tanto para mim, enquanto advogada, quanto para o cliente, como um acordo desse é épico na vida, na trajetória profissional de um advogado e o tanto que vale a pena você investir em todos os momentos da sua advocacia. Eu agradeço a colega pela companhia, espero que tenha gostado da live. Um grande abraço, pessoal, e até mais!